Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos continuar, nós estamos falando sobre os livros proféticos. Passou um tempo até a segunda aula, mas chegamos ao dia da segunda aula. Fizemos uma introdução sobre o livro. Como a gente está fazendo nesses livros, nessas divisões, as prateleiras lá dos slides do Padre Marcos, como a gente fez lá, a gente está dividindo. Cada prateleira a gente fala a introdução e depois fazemos uma reflexão, entendemos um pouco sobre cada livro. Hoje nós então vamos entrar em todos os livros. Vamos tentar fazer todos os livros, pelo menos um pouco, rapidinho, mas vamos tentar todos os livros, pelo menos os maiores. Os menores são 12, daí é mais difícil. Mas os maiores a gente vai falar sobre eles. Então, só para lembrar, a gente vai falar sobre a estrutura do livro, a gente vai falar sobre um pouco de uma teologia sobre o livro, e aí a gente vai fazer relevância, essa conexão com a nossa vida desse livro, uma análise com a nossa fé. Então a gente já viu aqui os slides e tem profetas maiores. Vamos começar no primeiro dos maiores. É o livro de Isaías. A gente escuta bastante Isaías, principalmente no tempo do Advento, quando a gente está vendo essa profecia da vinda do Messias. Ouvimos também na Semana Santa. É muito relevante esse profeta na nossa vida. O livro de Isaías é um dos mais importantes e também um dos mais complexos, gente. É um pouco complexo no Antigo Testamento, é um dos mais. Então, a gente tem uma estrutura do livro de Isaías. Lembra que eles foram formulados depois eles foram juntados. Então, a gente tem uma estrutura que foi juntada depois num livro só, mas esse livro de Isaías a gente pode dividir em 3. Então, uma das características principais do livro de Isaías é perceber que ele não é uma obra literária uniforme. Normalmente, quando a gente vê um texto que uma pessoa escreveu, o texto segue uma linha, segue um padrão de linguagem, de escrita, de referências. Como se escreve? Isaías, a gente vê que não é uniforme essa obra literária. Ele é um conjunto que reflete um longo processo redacional, possivelmente mais de século para escrever esse livro. E aí a pesquisa moderna, os teólogos mais modernos dividem em 3, que é o mais comum, essa divisão que a gente está vendo aqui, Proto-Isaías, Deutero-Isaías, Trito-Isaías, Isaías 1, 2 e 3, é a mais aceita hoje em dia. Para quem estuda, é a que mais aceita essa divisão. E divide em 3 grandes seções. E como eu falei, essas seções são divididas como? São divididas pela diferença de estilo de texto, vocabulário usado, o contexto histórico do que estava acontecendo ali e os temas abordados no livro. Então, o que fala o Proto-Isaías? O Proto-Isaías está escrito ali dos capítulos 1 até o capítulo 39. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, vai estar lá escrito
provavelmente, quase todas, lá no 39, para o capítulo 40, vai estar escrito segundo Isaías, vai ter aqueles títulos que foram adicionados depois na Bíblia para ajudar. As Bíblias de estudo têm, algumas não têm, mas porque não fazem parte do texto. Eu falei, faz 200 anos que foi acertado essa divisão em 3 livros. Então, a maior parte das Bíblias tem, mas não é certo. Então, se não tem, você anota lá no seu caderno. Anota ali antes do 40, você escreve segundo Isaías ou Deutero-Isaías, quando chega no 40. Mas o primeiro, essa seção primeira, a Proto-Isaías, é geralmente associada à atividade do profeta Isaías histórico, que atuou em Jerusalém durante o século VIII a.C., nos reinados de... Agora, alguns nomes, mas... Então, esse primeiro, o Isaías histórico, os reinados de... A gente falou dos reis já. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Só para citar o nome, claro, mas... E esses 39 capítulos focam nas profecias para Judá e Jerusalém, nas ameaças da Síria, e contém os nomes de reis de Judá. Então é um contexto, a gente lembra, é um contexto pré-exílico. Os primeiros 39 capítulos são antes do exílio, então vai falando contextos, os reis, os nomes, antes de os judeus irem para o exílio. Depois, o Deutero-Isaías, ou segundo Isaías, como quiserem chamar, é do capítulo 40 até o capítulo 55. Essa sessão aí que nós estamos falando, ela apresenta um cenário diferente da primeira já. Por isso que foi... O povo está no exílio. Então, primeiro está antes, essa sessão, esses 15 capítulos, eles estão no exílio. O povo está lá, dentro do exílio. E surgem personagens, então, como Ciro, o rei persa, que libertou os judeus, e a cidade da Babilônia é mencionada. O tom aqui desse texto, dessas 15 capítulos, é predominantemente de consolo, porque eles estavam no exílio, e de esperança, anunciando o fim do exílio e a restauração de Israel. O autor do texto, ou os autores desse texto, dessa sessão, parece estar vivendo no contexto do final do exílio. Então, se você pega esses 15 capítulos e lê, você percebe que quem escreveu aquilo ali parece que está no final, ali por volta do ano 550 a.C. Então, um contexto de exílio, mais para o final. E aí, o Trito Isaías, ou terceiro Isaías, que é do capítulo 56 até 66. E aqui a gente viu antes do exílio, a gente viu durante os exílios, e aí fica meio quase evidente. Essa parte fala do pós-exílio. Com o povo de volta à terra, mas ainda enfrentando novos desafios. Porque a gente lembra, o povo volta para a terra, mas não é que todos os problemas sanaram porque saiu do exílio. Ainda existem desafios. Desafios como a reconstrução, as questões do culto, justiça social e a acolhida de estrangeiros. Tem também nesses livros, nesses capítulos, críticas aos governantes, e crítica também com o próprio povo. A datação dessa sessão é muito incerta, a gente não sabe dizer bem quando é datado, mas a gente sabe que foi escrito antes do século III a.C., antes do século III. Então,
do século. Embora as pesquisas todas reconheçam essas divisões, também uma tendência recente, algo bem recente na teologia, abordar o livro como um todo, um único livro. Isso muito recente, buscando a unidade teológica e redacional que liga diferentes partes. Há um imbricado sistema de relações e temas recorrentes que conectam passagens distantes, tendo uma certa unidade do livro. Falo isso para vocês dizerem que, para falar e deixar claro que essa divisão de três é a mais aceita. Mas hoje em dia, se você vai ler pessoas que estudam os textos, já tem gente que busca uma unidade, não é uma divisão canônica. Canônica é aquilo que é da Bíblia mesmo, faz parte do texto bíblico. Então, essa divisão que a gente falou, e se vocês pegarem ali, que está nos textos, 1º, 2º e 3º Isaías, vocês vão perceber essas diferenças no texto. Fica mais fácil de perceber agora que vocês têm os livros já descritos, mas se vocês leem, vocês percebem. Só que daí, hoje em dia, também tem gente que defende que é só um único texto e um único corpo, e não existem essas divisões. Porque existem assuntos que tem do primeiro até o último capítulo que são recorrentes. É normal. Mas então fala, essa divisão não é parte da Bíblia, mas existe. A escritura teológica, e para estudar é bom para a gente estudar essa divisão. Mas ainda assim, para nós é melhor essa divisão em três partes. Porque continua sendo um instrumento útil para a gente entender os diferentes contextos históricos e as ênfases que esse texto dá. Então, essa é a divisão do livro. A gente costuma dividir em três partes, não é canônico, mas é muito bom, ajuda para a gente estudar. E aí vamos falar um pouco sobre a teologia e o contexto do livro de Isaías. Como a gente viu, devido ao longo tempo de redação e as diferentes camadas textuais, a gente lembra, o Padre Marcos falava sobre as camadas textuais, o contexto se estende por um vasto período. O contexto deste livro são muitos períodos. Mais precisamente, como a gente acabou de ouvir, do século VIII a.C. até o século III a.C. Então são 5 séculos, um livro. A gente acabou de ver, né? Antes, durante e depois do exílio. Dentro desse período, a gente pode destacar 2 grandes crises teológicas que moldaram toda a mensagem do livro. Então, de 5 séculos é para nos ajudar a rezar, a entender o texto. Então, 2 grandes crises teológicas que perpassam tudo isso. Inicialmente, no período do proto-Isaías, lembrando, século VIII a.C., o profeta está em Judá, ele está atuando em Judá. Enquanto o rei do norte, desse período, o rei do norte, que é o reino de Israel, está sob ameaça e eventualmente é destruído pela Síria. Judá também enfrenta a ameaça síria. Então, o reino do norte estava sempre recebendo ameaça. Ele estava em Judá, no reino do sul. Israel estava sempre recebendo investidas da Síria. E Judá estava sob ameaça da Síria também. E é nesse contexto, os povos opressores são vistos por Isaías. Isaías, lembra, no proto-Isaías, ou Isaías histórico aqui, possivelmente, e depois vai para a redação com instrumentos da ira divina. Então, esse povo dos assírios eram vistos como a ira divina. Deus está usando esses impérios para castigar Israel e Judá por sua infidelidade à aliança.
A destruição e o exílio são vistos como um juízo justo de Javé. Então, se vocês pegarem lá os primeiros 39 capítulos, vocês percebem esse tema ali. E perceber que essas ameaças são por causa da infidelidade do povo. No entanto, à medida que o livro avança e o contexto histórico muda, especialmente no Deutero Isaías, o segundo Isaías, durante o exílio babilônico, e no terceiro Isaías, depois do exílio, a ênfase da mensagem profética gradualmente, se você pega o texto, você vai vendo, gradualmente muda. Embora ele ainda reconheça a culpa de Israel, a atenção se volta também para a culpa desses próprios povos opressores. Então, passa de ser só o Israel, o oprimido, o culpado pela opressão, mas os povos também são vistos. Na progressão do livro a gente percebe isso. Os impérios como a Síria, a Babilônia, que foram usados por Deus, começam a ser vistos como orgulhosos e pretensiosos, que foram muito além do que Deus lhes permitia. Eles agiram por sua própria arrogância e maldade, não apenas como meros instrumentos divinos. Então eles entendem que os assírios e os babilônios também tinham um ego próprio, não era só um castigo de Deus, eles também tinham algo para fazer aquilo. Essa mudança de ênfase que a gente percebe que tem muito presente no primeiro Isaías, do segundo e terceiro vai mudando, não reflete uma contradição no livro, mas uma profecia que é contextualizada com o momento histórico que está. Em um primeiro momento, o foco era explicar o porquê do juízo de Deus sobre Israel. Depois, como o sofrimento do exílio, a opressão estrangeira muito prolongada, a gente sabe que demorou, a mensagem se expande para afirmar a soberania de Deus sobre todas as nações. E aí o povo inicia com o juízo de Deus sobre os opressores. Eles foram oprimidos e Deus também. Se eles voltam da aliança, Deus vai oprimir, Deus vai colocar o seu juízo sobre os opressores. Essa evolução temática mostra como esse livro de Isaías é muito profundo para nós. A gente percebe essa relação entre a ação humana e a ação divina ao longo da história. E como que a gente, no texto, eles demoram 5 séculos, mas como também nós vamos progredindo no nosso entendimento de Deus. É interessante, a gente sempre pode ler a partir das nossas realidades os textos e vai nos ajudando com a nossa espiritualidade. Então, uma breve reflexão sobre esse tema, a relevância dele. É um tema central que permeia todo o livro. O tema que está central em todo esse livro é a santidade de Deus em relação ao mundo. A gente viu que tem sempre essa relação com o mundo. O tema que a gente percebe em todo esse livro de Isaías é a santidade de Deus. Isaías teve uma visão marcante da santidade de Javé. Se vocês quiserem ver, lá em Isaías 6, vocês veem essa visão marcante da santidade de Javé. Essa experiência moldou sua compreensão de Deus. Isaías vê e tem a experiência de Deus e aí molda tudo o que ele entende de Deus, molda a partir dali. A santidade de Deus é a base tanto do seu juízo quanto da sua salvação. Porque Deus é santo, ele é rigoroso com o pecado e a infidelidade. Mas essa santidade de Deus
também se manifesta em seu amor e em sua fidelidade à aliança. Ele é, acima de tudo, carinhoso com o seu povo. Deus é carinhoso. A ira de Deus vista em Israel não é capricho de Deus. Não é Deus querendo ser caprichoso, mas é uma resposta justa de Deus para esse povo. Até uma pedagogia de Deus para responder à infidelidade que o povo estava caindo. Não é capricho, é resposta. Então, o livro de Isaías, de forma muito bonita, a gente percebe nele essa tensão entre a desgraça que eles caíram, e a salvação, entre o castigo e o consolo. Embora no proto-Isaías, o primeiro, os 39 primeiros livros, tenham muitas profecias de juízo, de destruição, o livro, como todo, especialmente a partir do capítulo 40, é marcado por temas preeminentes de consolação. Então o povo vai entendendo no sofrimento e vai percebendo o consolo de Deus no caminho da salvação, no sofrimento do exílio, depois nos sofrimentos também que recuperando do exílio. Se vocês, no início da segunda parte, no início do capítulo 40, tem uma frase que é muito bonita, que é: consolai, consolai o meu povo. E começa assim o tom, define o tom de todo o resto do livro. Toda a segunda parte. E nesses temas de consolo são inclusos o perdão dos pecados, a restauração da aliança, da relação de aliança, a promessa do retorno do exílio, a restauração da terra, a vida de um servo de Javé que sofrerá pelos pecados do povo. Esse a gente escutou agora, Semana Santa, essa vida do servo de Javé que vai consolar, vai perdoar os pecados. São os cânticos do servo. A gente escuta na Semana Santa. Sexta-feira Santa é a leitura da celebração da paixão. Depois a gente vê que a glória de Javé vai retornar para Israel, vai retornar a Sião. Então o consolo é essa glória. O consolo que nós vivemos na liturgia é o cântico do servo. Nós temos esse Deus que sofreu pelos nossos pecados. E aqui também em Isaías já se inclui todas as nações no plano de Deus. Não fica mais restrita, todas as nações vão ser. Então esse livro de Isaías que a gente viu oferece uma visão panorâmica que vê tudo da ação de Deus na história, do juízo sobre o pecado, a promessa gloriosa da redenção. Como que essa mensagem ressoou em todo Israel e continua a inspirar esperança. Gente, se a gente pega, Jesus também citou esse livro, mas se a gente pega o Novo Testamento, não sei dizer aqui, poderia ter pesquisado, mas acabei não pesquisando. No Novo Testamento, vez ou outra e várias vezes se cita o livro de Isaías. Dando principalmente na relação de Jesus como Messias, o Jesus como servo sofredor. Então é muito importante, muito bonito, gente. Esse texto, esse livro é lindo. Vamos continuando o nosso curso. Terminamos do Isaías rapidamente. Vocês viram, 66 capítulos, a gente podia fazer um ano inteiro, toda semana, e ainda ia faltar semanas se a gente falasse cada capítulo. Mas temos que seguir e vamos seguir. Então vamos falar sobre Jeremias. Da mesma forma, a estrutura do texto. Uma característica importante do livro de Jeremias é que ele possui mais de uma versão textual significativa.
a versão hebraica, massorética, se quiserem o nome, que é mais longa, enquanto a versão grega, que é a versão que a gente chama Septuaginta, é mais curta e notavelmente apresenta os oráculos contra as nações em posições diferentes dentro do livro. Essa diferença entre as versões é um forte indício do longo e complexo processo redacional pelo qual o livro passou. A versão grega pode representar, essa da Septuaginta, pode representar para a gente uma fase redacional anterior, que é ou diferente da fase da redação hebraica. A estrutura do livro, na versão hebraica, é frequentemente complexa e não segue uma ordem estritamente cronológica, uma divisão possível com base na alternativa entre poesia e prosa. Sugere daí uma organização. Eu acho que eu vou pular essa organização, porque vai ficar muito tempo comprido a gente explicar a diferença da organização. Mas é bom a gente saber. Eu coloquei para falar toda essa divisão, mas vai ficar extenso e cansativo para a gente. Mas então a gente sabe, existem duas versões desse texto ali no original, um no grego e um no hebraico. Então para nós, isso tudo para nós, a gente percebe que a natureza desse livro é muito complexa. Essa diferença de textual reafirma que, como os outros livros também, a gente percebeu já que os livros proféticos todos têm uma estrutura muito complexa. E o processo de formação multifacetado, de várias faces, várias interpretações, muito longo, muitos anos para formar o texto que nós temos hoje aqui na nossa Bíblia. Então, qual que é o contexto desse livro? O livro de Jeremias é inseparável de um turbulento contexto histórico em que o profeta viveu e profetizou ali. Jeremias atuou em Judá durante as décadas finais do reino, testemunhando a crescente ameaça babilônica, a queda de Jerusalém e o início do exílio. Seu ministério se estendeu antes e durante o exílio. Então, esse livro é antes e durante. Ele percebe esse fim, nele tem esse fim do profeta. Gente, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Chorão. Ou profeta do sofrimento. Pois sua vida foi marcada por conflitos, perseguições e profunda angústia por causa da mensagem que precisava entregar a um povo que se recusava a ouvir. Ele confrontou reis, sacerdotes, falsos profetas e até o próprio povo. Então, é muito nítido isso no texto. Quando a gente lê, a gente percebe essa angústia que ele vive. Por isso que a gente conhece como profeta chorão, mas porque ele vivia uma angústia contínua. O estilo profético de Jeremias usa muito simbologia. Ele envolvia muitas ações simbólicas para ilustrar suas mensagens. Ele usou um cinto de linho estragado, quebrou um vaso de barro, usou um jugo no pescoço. Você sabe o que é jugo, né? É aquilo que o burro usa para carregar a carroça. Usou um jugo no pescoço. Comprou um campo durante o cerco de Jerusalém. Essas ações visavam chocar o povo e comunicar visualmente a seriedade da situação e da palavra de Deus. Então
usava imagens para expressar a palavra de Deus. Uma característica notável desse livro de Jeremias é a presença de muitas referências a documentos escritos e aos escribas. Jeremias ditou suas profecias a um escriba, o Baruque. Ele dizia a situação e falava ao Baruque. E há episódios importantes envolvendo a escrita e a leitura dos rolos proféticos. Isso indica a importância da palavra escrita na preservação e transmissão da mensagem de Jeremias, especialmente em um tempo de crise e dispersão. Lembra, a gente ali, no começo do exílio, é um tempo de muita crise ali. Teologicamente, esse livro de Jeremias se aproxima muito da linguagem e do conteúdo do Deuteronômio e da obra biográfica deuteronomista. A teologia deuteronomista enfatizava a aliança, a lei e as consequências da obediência ou desobediência. Jeremias frequentemente ecoa essa linguagem e teologia, denunciando a infidelidade de Israel como uma quebra da aliança e anunciando o juízo, destruição e exílio como a consequência dessa quebra da aliança. Então, por isso que se associa com Deuteronômio, porque ele usa muito, se aproxima muito e fala sobre essa quebra, a consequência da quebra. No contexto de crise, a teologia deuteronomista moldam toda essa mensagem de Jeremias, tornando uma voz profética poderosa nesse tempo. É profundamente humano e profundamente integrado à comunidade por causa dessa angústia que ele viveu. Depois, a gente vê a teologia e irrelevância. O tema central de Jeremias, como a gente percebeu, já que eu estou falando, é denúncia da infidelidade de Israel à aliança. O profeta acusa o povo, seus líderes e sacerdotes de terem abandonado a lei de Deus, de terem buscado outros deuses, buscado a idolatria e de terem praticado a injustiça social. A infidelidade de Judá é apresentada como a razão para a catástrofe iminente. Naquele momento, a gente percebe lendo Isaías que era iminente que ia acontecer algo ruim. Era muito certo. E daí Jeremias anuncia as severas consequências do pecado. E anuncia, como principal anúncio de Jeremias é a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Ele vê o Império Babilônico como instrumento do juízo de Deus sobre o seu povo. No entanto, mesmo esse juízo é visto dentro de uma perspectiva teológica maior. O exílio é apresentado como um processo de purificação. Processo de purificação em Jeremias. É um período de sofrimento necessário para que o povo se arrependa e volte para Javé. Mas Jeremias não é apenas um livro de juízo. Em meio às mais sombrias profecias, ele também traz algumas promessas de restauração. Após o período de exílio, Deus trará seu povo de volta à terra e reconstruirá a nação. A esperança mais profunda e duradoura de Jeremias é a promessa de uma nova aliança. Então, em Jeremias já tem uma promessa de uma nova aliança. Em Jeremias 31, 34. 31, capítulo 31, versículos 31 a 34. Deus promete fazer uma aliança com Israel e Judá,
Diferente daquela que ele fez no Sinai. Essa nova aliança será interior, escrita nos corações agora, e resultará em um conhecimento íntimo de Deus e no perdão completo do pecado. Completo. Todos os pecados. Essa promessa da nova aliança é um dos pontos mais altos do livro e tem uma relevância imensa para o Novo Testamento, que vê essa promessa da nova aliança cumprida em Jesus Cristo. Então, a nova aliança, lá de 31, 34, ela se cumpre, é vista no Novo Testamento como Jesus que cumpre essa aliança. O livro então de Jeremias reflete profundamente o sofrimento do profeta. Ele viveu a angústia de ver seu povo rejeitar a mensagem de Deus e caminhar para catástrofes. Suas confissões, passagens de Jeremias expressam sua dor, suas dúvidas e suas queixas a Deus, tem lá no livro, revelam sua humanidade e sua solidariedade com o sofrimento de seu povo. Esse sofrimento do profeta se entrelaça com o sofrimento do povo diante do juízo divino. Em resumo, Jeremias é uma voz que nos lembra da seriedade do pecado e das consequências da infidelidade, mas que, acima de tudo, aponta para a fidelidade inabalável de Deus e sua capacidade de perdoar, restaurar e renovar sua relação com a humanidade através de uma nova aliança. Apesar de todo o sofrimento, a gente vê que Deus é capaz de perceber, de perdoar e de restaurar. E ainda, aliás, nem de tudo estava passando, Deus promete uma nova aliança. Para lembrar, Jeremias 31, 34. A nova aliança. É o ponto auge. De todo o sofrimento do profeta chorão, olha lá. A nova aliança, que é para nós é Cristo. Vamos seguir o próximo. Os profetas maiores é Ezequiel. O livro de Ezequiel é distintivo por seu estilo e pela intensidade de suas visões. Diferente de Jeremias, o livro de Ezequiel apresenta ser muito homogêneo. Jeremias era totalmente difuso, duas versões, muito diferente de Ezequiel. Ezequiel parece muito certo, muito homogêneo na apresentação. Quase todo o texto está em primeira pessoa. Primeira pessoa como? Eu, Ezequiel. O que cria uma sensação de unidade e autoria direta do profeta. Há uma abundância de dados cronológicos. Em Ezequiel tem muitos dados cronológicos que parecem coerentes dentro do livro, situando as profecias em datas específicas durante o exílio. Deus, claro, Javé, mas Deus, toma a palavra com muita frequência em discursos compactos, usando fórmulas proféticas repetidas como assim fala Javé. Se você pega o texto, várias vezes aparece assim fala Javé. São várias vezes de pequenas falas. Então a linguagem de todo o texto é consistente, é um único estilo, uma única linguagem. Essa homogeneidade aparente contrasta com as complexidades redacionais vistas em outros livros proféticos, igual a gente acabou de falar. Contrasta com Isaías, com Jeremias, é muito diferente. No entanto, isso não significa que o livro não tenha sido compilado e organizado. Não é porque ele está bem bonitinho que ele não foi compilado e organizado.
E é interessante que ele é tão organizado que a sua estrutura parece cuidadosamente planejada. E aí, mais uma divisão tem aqui, uma divisão possível. Essas divisões, não é que a gente quer dividir o texto em vários, é porque ajuda quando a gente vai ler, quando a gente vai estudar. Por isso que eu estou dizendo divisões aqui dos textos, que nos ajudam a estudar. Uma divisão possível desse livro reflete a mudança dramática no contexto e na mensagem do profeta após um evento crucial. Então, dos capítulos 1 até o 24, contém as profecias contra a corrupção de Jerusalém e o anúncio do juízo. Essa seção foi escrita antes da destruição total de Jerusalém. Antes da destruição total, por volta do ano 587 a.C. Aqui inclui a narrativa muito bonita da vocação de Ezequiel e a impressionante visão da glória de Javé. Se vocês pegarem lá, vocês encontram ali nesses primeiros versículos a teofania, a manifestação de Deus do carro divino. E nesses primeiros 24 versículos, os primeiros capítulos, o foco é a inevitabilidade, a gente está vendo isso em todos, a inevitabilidade da destruição devido a quê? Os pecados de Judá e Jerusalém. É inevitável a destruição, aqui também, nos primeiros 24 capítulos. Depois, gente, brevemente, e aqui no slide está bem dito, e é o que unicamente tem alguma coisa ou outra, mas é, em suma, tudo que tem, do capítulo 25 até o 32º, 25 até o 32º, são profecia contra as nações estrangeiras. É isso que tem nesses livros. E aí, do 33º ao 48º, marca uma virada muito forte na mensagem de Ezequiel. Então, se vocês pegarem, lendo o texto, você percebe, do 33º até o 30º, você percebe a virada. Após receber a notícia da queda de Jerusalém, se vocês pegarem, está escrito lá, simbolicamente está escrito no livro, no capítulo 33, primeiro versículo, está registrada a queda de Jerusalém. Lá em Ezequiel 33:1 tem a queda. Com esse registro, muda o foco. O foco das profecias vão para mensagens de salvação, restauração e esperança para Israel. E ali tem visões que são famosas, bem conhecidas, a gente sabe, como do Vale dos Ossos Secos, no capítulo 37, e a visão detalhada de um novo templo e uma nova terra. E aí essa visão detalhada está do capítulo 40 até o 48. E aí essa divisão, gente, reflete duas fases principais do ministério de Ezequiel durante o exílio. Antes da queda de Jerusalém, ele foi uma voz de advertência e juízo para os exilados. Depois da queda, ele se tornou um profeta de consolo e de esperança, preparando o povo para a restauração. E aí, a gente não vai entrar bem nisso, mas no texto existem paralelos intencionais entre as visões e os temas nas duas fases, que mostram a continuidade da ação de Deus apesar das crises. Então, quando que ele profetizou? Profetizou durante o exílio babilônico. Ele foi levado para a Babilônia
junto com a primeira leva dos exilados. A primeira, ali por volta do ano 597 a.C. Seu ministério ocorreu entre os exilados, às margens do rio Quebar. Esse contexto de exílio, perda e desespero moldou profundamente sua mensagem e teologia. Então, todo o livro aqui é escrito no exílio. Até que lá em 33:1, quando chega a notícia da queda de Jerusalém, ele estava no exílio desde o começo. Aí cai a cidade, então ele já estava lá. O estilo da profecia, o estilo profético de Ezequiel é por vezes considerado excêntrico. Ele usou ações simbólicas dramáticas para transmitir suas mensagens, como deitar-se imóvel por dias, raspar a cabeça e a barba, fazer um buraco na parede e comer pão racionado. Essas ações eram performances proféticas que chamavam a atenção e ilustravam a seriedade do juízo de Deus. Então ele fez ações para mostrar quão sério era o juízo de Deus. A visão inicial do carro divino, Merkabah, coloquei ali, mas é Merkabah, dos capítulos 1 a 3, é central para a teologia de Ezequiel. Essa teofania, já falamos, né? Teofania é manifestação de Deus. Essa teofania revela a imensa glória de Javé. Se a gente quer saber, ver como Ezequiel via a imensa glória de Deus, a gente pega ali os primeiros 3 capítulos. A glória de Deus não está confinada ao templo em Jerusalém. Ela é móvel e acompanha seu povo, mesmo no exílio. Essa visão também demonstra a impotência humana diante da majestade divina. Ezequiel é repetidamente chamado de Filho do Homem. A gente conhece essa expressão. Ezequiel é chamado assim, Filho do Homem, lembrando de sua fragilidade e dependência de Deus. A teologia da glória de Deus, para não perder o costume, o hebraico, Kavod Javé, é um tema recorrente em Ezequiel. E um ponto crucial do livro, ele descreve a glória de Deus deixando o templo em Jerusalém antes de sua destruição, lá em Ezequiel 10 e 11. O livro de Ezequiel apresenta, então, um monoteísmo muito claro. Existe um só Deus, é muito claro isso. Em suas profecias, apenas Javé é nomeado como Deus. Ele é o Senhor soberano sobre Israel e sobre todas as nações. Frequentemente, o título Senhor, a gente conhece Adonai, aparece associado a Javé, que enfatiza essa autoridade absoluta de Deus. O contexto do exílio e a experiência de perda levaram Ezequiel a desenvolver temas teológicos que buscavam explicar a situação de Israel e oferecer esperança para o futuro. Sua mensagem é uma mistura poderosa de juízo implacável e promessa de restauração total. Tudo baseado, toda a mensagem dele é na soberania, é baseada na soberania e na santidade de Javé, de Deus. Depois, como a gente viu na estrutura, a primeira parte do livro, do 1 ao 24, confronta a corrupção de Jerusalém e anuncia seu inevitável juízo. Ezequiel destaca, descreve com detalhes vividos a idolatria e as abominações práticas no templo.
e por todo Israel, mostrando que a destruição é consequência justa do pecado. Após a queda de Jerusalém, a gente viu, capítulo 33, está ali, já viu. Esse foco muda radical, esperança de restauração e ação salvífica de Deus. O povo, nesse momento, está desanimado, sentindo que suas esperanças haviam morrido. Então a mensagem de Ezequiel, a partir desse ponto, é de que Deus, por causa de seu próprio nome e santidade, agirá para restaurar Israel, não por mérito do povo, mas por sua própria fidelidade, pela fidelidade de Deus que vai existir a restauração. Um tema importante em Ezequiel, que é importante para nós também, é a responsabilidade individual. Responsabilidade individual. Em contraste com a crença popular de que os filhos estavam pagando pelos pecados dos pais, a gente vê lá em Provérbios isso. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, existia essa crença. Ezequiel enfatiza que cada pessoa, isso é importante porque faz parte da nossa fé até hoje. Enfatiza que cada pessoa é responsável por seus próprios pecados e que Deus julgará cada um individualmente. Jesus fala disso, e aonde está? Ezequiel 18. Ezequiel 18 está isso. O juízo é individual, todos serão julgados. Por isso é comunitário. Mas vai ser individual, cada um por seus pecados. Ele não paga o pecado de outra pessoa. No entanto, essa responsabilidade individual está inserida no contexto de responsabilidade coletiva e da ação de Deus com a comunidade. Então, cada um paga por si, mas a gente tem uma responsabilidade coletiva. Em Ezequiel 18. A promessa mais marcante, a gente falou nos outros livros a promessa mais marcante, mas a mais marcante em Ezequiel para a restauração é de um novo espírito e um novo coração. Deus promete um novo espírito, um novo coração. Está lá em Ezequiel 36, 26 a 27. Um novo espírito, um novo coração. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus tirará o coração de pedra do povo e dará um coração de carne, colocando o seu próprio Espírito neles, para que possam andar em seus estatutos. Essa promessa antecipa a transformação interior, que é fundamental na nova aliança. A gente ouviu há pouco tempo, acho que domingo, sobre o Espírito que veio e transformou o nosso coração de pedra, o Espírito de Deus que nos insere na nova aliança. Então está lá, começa aqui, Ezequiel 36, começa. Fala do Espírito, que Espírito Deus promete, o Espírito já ali para Ezequiel. As visões de Ezequiel tiveram uma influência duradoura sobre a visão da glória de Deus e dos seres vivos que a acompanham, os querubins, influenciou a literatura apocalíptica posterior e foi citada em livros como o Apocalipse no Novo Testamento. A gente vê lá no Apocalipse nosso, no último livro da nossa Bíblia, diz a descrição dos 4 seres viventes. Apocalipse 4, nosso Apocalipse 4, cita os 4 seres viventes dessa visão de Ezequiel, que está lá no começo, 1 ao 3 de Ezequiel. É a visão que aparece lá. A visão do Vale dos Ossos Secos se tornou-se símbolo de esperança na ressurreição e na restauração da nação. Em suma, Ezequiel é um profeta que navegou pela mais profunda crise da história de Israel. E ele prepara esse terreno para a salvação, para a esperança
onde Deus habitará novamente com seu povo em santidade. Então vamos falar rapidamente sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, para que pelo menos a gente termine os livros maiores, os profetas maiores. O livro de Daniel é o único em sua categoria por ser o único livro predominantemente apocalíptico do Antigo Testamento. Como vimos anteriormente, a posição de Daniel no cânone varia. A gente viu, falamos isso no último encontro, só para lembrar. Na Bíblia hebraica, Daniel está nos livros, nos livros escritos. No entanto, na tradução grega, a Septuaginta, e no cânon cristão, que é o nosso, ele é posicionado como escritos. Então, Daniel muda de lugar da Bíblia hebraica para a nossa Bíblia. Essa diferença reflete diferentes entendimentos de sua natureza e autoridade. A característica notável em Daniel é que possui trechos escritos em duas línguas diferentes. Existem trechos em hebraico e existem trechos em aramaico. O livro começa em hebraico, do 1 até o 4, muda para aramaico e retorna para o hebraico. O texto original começa numa língua, agora volta para. Nas Bíblias cristãs, há também textos extras considerados deuterocanônicos, escritos em grego ou aramaico tardio, como a história de Susana, a história de Bel e o dragão. Esses aparecem nos capítulos 13 e 14. Não ali. Vamos falar ali sobre essa divisão. Nos capítulos 1 a 6, que em grande parte está escrito em aramaico, contém narrativas sobre Daniel e seus 3 companheiros na corte babilônica e persa. Suas histórias que demonstram a fidelidade dos judeus sob opressão e a soberania de Deus sobre os reis terrenos. A parte aramaica tem uma estrutura concêntrica que defende a instalação do reino de Javé, superior a todos os outros reinos terrestres. Depois dos capítulos 7 a 12, tem as visões apocalípticas de Daniel, que referem sobre a sucessão dos impérios mundiais e o destino final do povo de Deus. Depois, os capítulos 13 e 14, a história de Susana e os apêndices são acréscimos posteriores e são considerados deuterocanônicos, são depois novos no cânone. Então, esse livro foi escrito por volta de 167 e 164 a.C., durante o período da grande perseguição dos judeus pelo rei Seleucida. Esse rei tentou helenizar, ou seja, introduzir a cultura grega para o povo judeu. E à força, ele profanou o templo de Jerusalém e proibiu a prática do judaísmo. O livro de Daniel é um exemplo clássico de literatura apocalíptica. A gente falou isso. É um tema que surge em tempos difíceis. A literatura apocalíptica sempre é em tempos difíceis. Aqui não é diferente. É dominado por outro poder estrangeiro opressor, o povo está dominado. Recorre em uma linguagem cifrada, usando imagens, alegorias, sonhos e visões.
para transmitir sua mensagem. Falar abertamente contra o poder opressor era perigoso, por isso que usa linguagens, figuras de linguagem para falar. Então é muito interessante, no livro de Daniel, ele serve para dar ânimo ao povo que estava sendo perseguido, porque o rei estava tentando dominar e acabar com a cultura judaica e helenizar o povo. Por isso é uma alegria, é como que uma força para o povo. Então, Daniel afirma que a soberania divina sobre os impérios mundiais. As visões de Daniel mostram uma sucessão de impérios. E aí, o que é importante na mensagem é Daniel defende a instalação de um reino de Javé que é superior a todos os reinos terrestres. Vamos, para a gente encerrar, falar temas importantes de Daniel. Alguns. 3 temas importantes em Daniel. A fidelidade sob perseguição, a intervenção divina em favor dos fiéis e a esperança na intervenção divina final. Essas são as mensagens principais que estão aqui no livro de Daniel. Então esse, gente, foi nosso encontro. Falamos Daniel